Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao podcast CH9 Ponto de Vista, que tem como o grande mote discutir assuntos que estão relacionados com o cotidiano e também com o mundo corporativo. Hoje eu trago um tema que eu diria que ele é mundial. Estamos ficando importante já, hein? Que é o mercado de reposição, tendências e desafios. E para falar sobre esse tema, eu trouxe um convidado para lá de especial, que é o Lorenzo Piccoli. Quem diria, hein, Lorenzo? Depois de tantos anos, a gente está fazendo um podcast da CH9. Para mim é uma honra, cara, estar com você aqui. Seja bem-vindo, viu? Bom, Piazza, realmente é um prazer. A gente tem uma história grande nesse setor de reparação, né? A gente viu muita coisa acontecer, né? A CH9 dando suporte, né, aos projetos e desafios do Grupo Tecnomotor. Então, poder compartilhar um pouco de toda essa trajetória, né, e falar um pouco desse segmento, né, que eu sou suspeito a falar que é apaixonante, é muito bom. O mundo automotivo, ou o que acontece com o carro depois que ele sai da concessionária, né, o que Exato. eles chamam de aftermarket automotivo. Exatamente. E o que é legal, assim, eu te conheço, já sei algumas coisas de você, mas eu nunca, talvez não tive tempo ou momento. O que te levou até essa paixão por carro, cara? Assim, Então, realmente gosto de carro de infância, né? De gostar de carro. Tinha um tio, um primo que tinham, né? Aquela coisa de motor, de mexer. Eu na infância foi muito de coisas manuais. Fiz Senai, mecânica automotiva, essa coisa E hoje até um dos hobbies meu é ter uma oficina em casa lá e ficar mexendo, né? Tem uns carros velhos lá para mexer. que legal. Mas, independente de hoje estar numa empresa do ramo automotivo, né? Eu acho que hoje eu estou muito mais numa área de gestão, não É, tanto da área técnica, mas verdade. conhecer o mundo automotivo é Bacana. necessário, né? Sim. Importante. E dentro dessa sua desenvolver do ponto de vista de hobby, talvez, né? O que te chama atenção nessa questão automobilística? Bom, a gente vem por uma grande evolução, né, nos últimos 30 anos, né? Então, o próprio Brasil, né, com a primeira fase lá que não podia trazer carro importado, só tinha Isso. os quatro montadores, os carros lá tal da carroça, né? Depois a abertura de mercado. Então, isso foi realmente uma revolução de todo o mercado se adaptar, novos modelos, novas tecnologias. Então, teve que as oficinas se adaptarem, né? Então, aquela coisa antigamente lá com alicate, o arame Exatamente. consertava, as oficinas sujas, né? Com folha de calendário lá de mulher pelada. Então, teve que mudar para o contexto, mudou todo o comportamento humano, né? Em termos de Perfeito. frota. Uhum. E veio aí também, junto com essa abertura de mercado, a evolução tecnológica dentro dos carros, né? Isso. Hoje não é só no... A tecnologia não ficou só no celular, nas coisas. Lá o carro é um mercado gigantesco. Todo fabricante de chip quer inventar um chip para pôr dentro do carro. Entendi. Porque ele tem escala, ele tem volume a nível mundial, né? Então isso... E aí, meu, aí Tem uma esteira grande. tem esse E mercado gigante. essa condição de uma visão do Lorenzo como consumidor do produto carro é, evolui também, ou seja, a sua forma de percepção de valor de ter um carro com platinado e um carro com outra tecnologia. Como é que isso passou assim? Porque tem uma visão que é a visão da gente como consumidor, né? Mas tem um outro lado também. Mas essa percepção de usuário, de consumidor, como é que fica isso? Não, acho que eu lembro quando veio o advento da injeção eletrônica, né, nos Isso. veículos, que foi uma coisa que marcou muito o universo de reparação e também os donos de carro, né? Tinha oficina que falava para o dono de carro trocar, vamos botar, tirar a injeção, vamos botar carburador. O pessoal achava que isso não ia pegar. Tem Hum. toda a tendência que te impõe um desafio, você tem que estudar, você não sabe, traz uma insegurança, o cara se agarra, né, no Essa- conforto dele. Ah, Mas hoje você vê que, meu, não tem como segurar essas coisas, entendeu? Todo mundo que resiste morre. a uma tendência dessa, outro, descolando um pouquinho no mundo automotivo, a história dos taxistas Também. brigando por causa do Uber. É uma luta que não vai, você tem que, pelo contrário, ter uma visão mais de somar. Deixa eu aprender isso rápido, dominar para eu sair na frente. Então,
E o usuário, né? Então, se eu vejo certos benefícios num smartphone, eu quero isso no meu carro. É Por isso que natural, acho que é natural. exatamente, as pessoas querem que eu tenha num computador, ele espera que ele enxergue isso não só, né? Concordo. Então a tecnologia ela permeia muita coisa, então não tem como escapar. Então, e aí as pessoas vão exigindo Naturalmente. das montadoras, e aí a competição, o que eu tenho melhor disso, melhor daquilo, né? Vídeo central multimídia no carro, né? Hoje Central qualquer carro multimídia. popular tem. Então no mercado brasileiro dá muito mais valor para uma central multimídia do que outros itens de conforto. Essa conectividade, olha como pesa, né, na escolha do automóvel. Então você vê que Perfeito. agora está na fase de qual tem a tela maior, né? Então essa coisa Exatamente. tá, Porque eu vi um é o que o exemplo, usuário quer, né? exato, eu vi um exemplo muito prático na época, como consumidor mesmo. Eu lembro que quando a Toyota lançou aquele carro menor deles, o Popular, Sim. eu tinha um amigo que vendia carro, Corolla, né, os top, caminhonete, Hilux, aquela coisa toda. E eu lembro que aí, cara, tomando pau direto, porque a gente tem um cliente que tem uma revenda, e onde que foi identificado, talvez aí, a seu olhar sobre isso que eu estou querendo dizer, a equipe que vendia o carro Prime ia ser a mesma equipe que vendia o carro popular. E o cara que comprava o carro popular, ele ia discutir tapete, documento. Então, como é que seria isso? Como é que... Muito bem pontuado, que eu acho que isso permeia muitas frentes do universo empresarial, né? Então, um exemplo clássico disso, né? Que a gente viveu. A Mercedes querendo fazer um carro popular, chamado Classe A. Perfeito. Foi um Verdade. fiasco. Então, qual que foi o desafio? Eu tenho que pedir. Ela pediu para um monte de engenheiros que faziam carros top, luxuoso. O cara, agora você vai fazer um carro. O cara não consegue virar a chave. O cara, a cultura da empresa, o foco das pessoas, entendeu? Então, da mesma maneira ali na Toyota, né? São públicos diferentes. Diferentes. Então você saber se comunicar com cada público é muito importante. O setor de construção civil tem construtoras focadas em prédios de alto padrão que estão sucesso. Tem construtoras de alto sucesso ganham muito dinheiro focada em Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Existe uma construtora que anda bem nas ruas? É difícil, porque ou você tem duas unidades de negócio separadas, com a mentalidade aqui é Separado. preço e aqui é luxo. É verdade. Então eu acho que aí que está muito a sacada de qualquer negócio olhar o seu maior público, né, olhar a sua prioridade. Então, claro, a montadora normalmente às vezes ela cria uma identidade com o mercado, com um tipo de veículo, depois ela quer entrar Perfeito. em outros segmentos, entendeu? Normal, mas aí são estratégias de como entrar. Às vezes ela percebeu que o cara mais simples tem um sonho de ter um Toyota, pela Correto. qualidade, então Uhum. tem que trazer esse carro. Beleza, ela conseguiu o produto, agora eu tenho que comunicar com esse, que é diferente do cara que quer um Corolla, né? Então essa visão do foco e realmente e a estratégia, as pessoas envolvidas são muito importantes para o Importante. sucesso de qualquer negócio. Eu vejo também uma coisa que talvez eu seja até frustrado, porque na época da família Jackson tinha carro voando. E por que que não voa? Quase, tá quase. Daqui a pouco tá aí, vão ser os drones, né? A mobilidade através de drone. Esse é o carro daquela visão Tendência. Dos Gestos. Então já tem, a Embraer tá com um projeto, já tem até coisas, produtos vendidos já, gente que aportou dinheiro para comprar. Tem um protótipo Então a já. Embraer tem, acho que é EVA o projeto deles lá como startup, e é um drone com tripulado. Então isso já está, eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai ver Realidade. isso daí. O grande desafio do drone, né, para transportar a gente, é uma organização das fatias aéreas, né, que o área de Verdade. fatia de circulação. Então eles têm que Concordo. repensar isso. O tráfego aéreo. Então conceituar, que isso é tudo novo, como conceituar, mas que já tá, a tecnologia já está aí, já está disponível, já. E ainda tem dois desafios, né? Que acontece com o carro, né? Você entraria num carro sem motorista? Tem muita gente que fica com medo, certo? Hoje eu entro num avião que o piloto está lá de figurante, mas Tá tem a certo. figura do piloto. Tem. O avião faz tudo Tem. sozinho, né? Verdade. Então tem também uma mudança de comportamento. Eu acho que as novas gerações, para ele, vai ser normal entrar num carro sem motorista.
Porque um jovem hoje já entra no Uber, ele não tem aquela conexão com a direção que nem a gente de segurança. Então, você vê como que alguns comportamentos humanos vão criando uma base para certas tecnologias. Entendi. Então, faz sentido. Aí você vai entrar num drone com um piloto, e eu acho que o drone vai entrar no mercado, ele vai voar sozinho. O cara tá lá só como figurante para dar segurança. Entendi. Vai ter gente que nem assessorista de elevador antigamente, a mesma história. O assessorista era para dar segurança, você vê que o comportamento humano é na mesma história, não muda, não muda. Não fobia, medo que aquele negócio parasse, aquela coisa. Assessorista então talvez tem algumas profissões aí que vão mudar para um escopo desse, né? Eu gostei dessa analogia que você fez, porque na verdade o que eu vejo então é essa condição aí das tendências. Uma coisa que eu percebo está no olho do furacão, ou sei lá, é que todo mundo comenta no mercado automotivo, é o tal do carro elétrico. E como é que é essa tendência? Como é que funciona isso? Eu tenho uma visão da questão do carro elétrico, né? A gente, como empresa lá, está tendo que conviver com isso, né? Nas novas tecnologias, né? Desenvolver lá os equipamentos para ajudar o setor de reparação a enfrentar esse desafio. A minha visão de futuro é o seguinte, está tendo muita polarização, né? Que está bem comum hoje, que é uma coisa ou outra. No fundo é E. No fundo, a minha visão é a seguinte, a gente viveu aí 100 anos do automóvel só com combustão. Verdade. Certo? O futuro é uma salada de frutas. Então, eu vou ter 30% do mercado de combustão, vai existir ainda, dependendo do país. Vai ter 20% totalmente elétrico. Vai ter 20% híbrido. Vai ter o combustível sintético da Porsche. Vai ter o hidrogênio da Toyota. Então, o que vai acontecer no mundo automotivo não vai ter mais uma única fonte de energia geradora, entendeu? Então não é que o carro elétrico vai matar a combustão. É aquela coisa, essa pizza tende a aumentar e dividir. Então, o Uber matou o taxista? Não. Tem taxista ainda até hoje. Só que o mercado muda de tamanho, divide, ou ele até cresce e divide. Então, essa é uma visão menos conflituosa. Então, hoje, no momento atual, o carro elétrico ele é muito interessante para um uso urbano. Indiscutível o benefício que ele traz, certo? Mas para um uso, né, de deslocamento maior, é uma fria. Que tem uns vídeos que o pessoal posta lá, tem que chamar o guincho, né? Aí o brasileiro compra e vai se aventurar nessa história. O Brasil não está preparado ainda. É um lugar que as distâncias. Teve um diretor lá, a gente comprou um veículo elétrico e ele tem uma autonomia de 280 km. Ele foi, eu quero vivenciar essa experiência do que é ter um carro elétrico. Ele foi de São Carlos até São José dos Campos. A bateria não ia chegar, ele teria que carregar no meio do caminho, entendeu? Estado de São Paulo, estradas boas, certo? Só que a primeira parada que ele fez para abastecer, ele falou, eu já vou garantir aqui que eu sei que tem um ponto de carga rápida. Ele chegou, botou lá para carregar, 15 minutos depois chegou 2 caminhões e tinha um ponto só de carga. Se ele tivesse chegado 15 minutos depois, e o caminhão demorava 1h30 cada um, ele ia ter que ficar esperando 3 horas para carregar. Então, a infraestrutura ainda é pobre. Aí ele chegou, ele usou um tanque, né? Ele usou uma carga inteira mais 20% para chegar, então ele teve que ter essa carga. No uso da cidade ele foi tranquilo, shopping tem, carrega aqui, carrega em casa aí, tranquilo. Aí ele teve que voltar. Na volta, até ele chegou quase na tanga ali, porque ele baixou 6 aplicativos, um monte de carregador não funcionando, chega lá não funciona. Tô entendendo. Então você vê, da mesma maneira que está a pobre infraestrutura, tem uma oportunidade gigante aí de mercado, que é por exemplo, se eu tenho um carro elétrico, existe um hotel, né? Na região aqui em Ribeirão, na atuação de São Carlos, eu quero passear, quero tirar férias de 3 dias. Se um hotel tem lá um diferencial na unidade, que ele tem o carregador, não no hotel, no meu apartamento, eu vou escolher aquele hotel, porque eu posso ir até uma distância, chego, carrego, passeio e volto, entendeu? Então, nesse universo, olhando oportunidades de negócio para ou eu vou num restaurante que eu consigo, enquanto eu estou almoçando lá 1h30, eu carrego na minha jornada de uma viagem em vez de 280 km, então numa viagem que tivesse de São Carlos a São Paulo, que não daria, se tem um lugar no meio que eu consigo, né, enquanto eu almoçar, tá carregando,
Então eu acho que isso vai, a hora que essa infraestrutura tende a crescer bem, aí vai ficar mais fácil de esse carro elétrico, o cara conseguir andar com um pouco mais de distâncias. Mas mesmo assim, eu ir daqui até o Nordeste de carro elétrico, aí não esquece o desafio. E também tem uma passada, então, resgatando um pouco a gente com a nossa conversa, da matriz energética. Aí, nesse universo, né, indo mais para a questão estratégica países, né? Você vê quem está forte na questão elétrica, apesar de ter começado com a Tesla, americano, né? Mas é o chinês, né? O chinês está vindo muito agressivo, o chinês está ocupando espaço no mundo automotivo que ele nunca teve, como uma montadora de uma marca chinesa, que qualidade, coisa que no caso, a gente vem percebendo da BYD. E por quê? Houve uma influência muito forte do governo chinês, porque ele depende de petróleo. Não, vamos depender menos de petróleo. Uma determinação, então. Com viés tecnológico, então gerou uma oportunidade. Ele resolve um problema no mercado interno, de depender menos de petróleo, e essa capacidade de desenvolver tecnologia, né, que hoje o chinês não é diferente, mas ele construiu um produto que tem potencial em muitos outros lugares. Claro. Então você vê como que é uma visão estratégica que acertou dos dois lados. Global. Super, super inteligente. Diferente de situações, né? Por exemplo, as montadoras europeias, né? Que foram nessa onda do carro elétrico e o negócio não... Né? Ele teve uma primeira onda, que são aqueles chamam o early adopter, aquele cara que é ficcionado técnico que compra. Certo? Só que depois não teve aquela atração de crescimento, ainda está meio obscuro. Então as vendas deram uma estagnada, mas sabe, todo mundo já, as montadoras falando, eu não vou mais produzir carro elétrico. Então tudo voltando atrás, porque viram essa coisa de tudo estar mais misturado, não é mais uma coisa só, né? E a Europa, não podemos esquecer, também não tem matriz energética. A Europa depende lá do gás da Rússia, a Europa não tem. E ela, por isso que é doido essa coisa, entendeu? Então... Muito bom. E nesse ponto de vista talvez não seria uma guerra, mas uma combinação, como você fala, entre os concorrentes, os tradicionais, um exemplo clássico é a Toyota, que aposta no Brasil agora, estou falando na nossa realidade, que aposta muito nessa matriz do etanol, mas também tem Tesla, tem BYD, tem... as outras montadoras que estão aqui, como é que monta esse quebra-cabeça a nível Brasil? Como é que você enxerga isso? Eu acho que tudo passa pela visão estratégica e o que você, tanto de mercado quanto de marca, da identidade que a empresa é no mercado. Hoje a maior montadora mundial em termos de volume de venda de unidade é a Toyota. Sendo elétrico, ela é indiscutível. A maior montadora de carro elétrico, né, hoje passando já quase a Tesla, é a BYD. Perfeito. Carro elétrico, né, híbrido. Então a Toyota, né, a gente sabe muito da cultura, da filosofia, né? Então ela tem uma aposta, que é o Mirai, que é o carro de hidrogênio, então ela tem um viés aqui. Ela no Brasil fez movimentos dos mild hybrids, dos híbridos leves, que é pegar um carro de consumo 12 e levar para 17, aquela ganho, né? Então você vê, ela tá... Então, o que a Toyota faz. A Toyota, ela não é grande, é uma empresa de inovação tecnológica de ponta. Ela pega a inovação tecnológica e estável e populariza, garantido, entendeu? Então, é uma filosofia, por isso que eles têm sucesso no mundo. Não falo Toyota, é qualidade, não dá dor de cabeça. Então, ela pega essa tecnologia e faz ela ser excelente. E aí você tem um produto que não vai te dar dor de cabeça, manutenção, né? Então, por isso que a Toyota, de todos que eu vejo, ela está muito bem blindada nesses movimentos. E agora, claro, no Brasil, né? Com a história do híbrido, né? Etanol, ou de extrair energia, em vez o hidrogênio, energia através do etanol, ela está apostando em algumas frentes, né? O Brasil, eu fui num evento na Alemanha em 2023, na feira lá do segmento, e falaram muito lá do Brasil ser uma base muito forte para soluções baseadas em etanol, né? O híbrido etanol, ou extrair energia do etanol como energia, né?
entendeu? Então, como base, a Volkswagen está com um projeto grande aqui de manutenção disso, então, né, de ser um polo de engenharia. A própria BYD, né, que está montando a fábrica na Bahia, ela quer surfar nessa onda, entendeu? Então, porque o etanol, ele tem ele é muito mais limpo que a gasolina, Sim. entendeu? Em termos de CO. Então, e tem estudos do etanol 2.0, que ele vai melhorar ainda mais a poluição, e você, no agronegócio brasileiro, você vai conseguir dobrar a produção de etanol sem cortar uma árvore com tecnologia. Perfeito. Você vê que a tecnologia mermeando todas as coisas. Então, você vê que a evolução tecnológica transcende tudo nesse aspecto. Então, o etanol é uma coisa muito forte no mundo, ainda muito olhado. Você vê que o chinês encostou aqui para entender isso melhor, não é tonto. Por que ele vai montar? Com toda a complexidade que a gente sabe do Brasil, por que ele vem aqui, né? Fazer uma fábrica e começar a brincar com isso. Brincar com como que eu posso extrair energia. É aquela coisa da matriz energética e outras soluções, né? Então, a gente fornecer etanol para China no lugar de petróleo, não sabe, pode ser também, né? E dentro desse aspecto, Suposições. sim, do ponto de vista da tecnologia, tá claro. E o mercado mesmo de reparação? Como é que isso aí, como é que isso desenha? Porque a coisa vai acontecendo em paralelo. Sim. Não tem diferença, não tem como ser diferente. O mercado de reparação brasileiro é uma coisa realmente admirável, né? Tem As suas referências, sim. Europa. É que Europa, Estados Unidos, os grandes mercados, né? Eles têm muito informação, as montadoras, tem toda uma dinâmica, legislação que facilita um pouco desse contexto, acordos de, eu vou ficar com a manutenção até 2 anos de uso, depois você, aftermarket fica, a montadora, sabe, essas coisas mais... O Brasil não tem nada que regulamente, que cuide do setor independente de reparação, né? Mas, né, desde o início do advento de toda essa injeção eletrônica, da eletrônica embarcada do veículo, o presidente do sindicato lá das oficinas de reparação fala: nenhum carro no Brasil ficou sem consertar. O brasileiro é uma coisa assim, sem muito recurso, sem muita informação, ele faz acontecer, né? Isso aí. Então, para você ter uma ideia, né, nos grupos do Instagram aí, tem um cara na região de Campinas, ali em Dayatuba, que está consertando bateria na rua de carro elétrico. Isso é louco. Não, é admirável. Certo? Enquanto você vai para uma concessionária Porsche, que tem toda uma coisa alemã de segurança, que fizeram um tanque de água lá para inundar o carro se o negócio pegar fogo. Isso aí. O brasileiro está consertando, mas isso é da cultura do brasileiro. Ele dá um jeito embaixo da... Ele faz tem que consertar. Não adianta montar e fazer... O que vai fazer com o cara que comprou o carro? Deixar ele lá? Não tem. Então, já tem empresas dando treinamento, escolas. Tem uma no Rio Grande do Sul chamada Talver. Tem o Frederico no Rio de Janeiro, sabe? Já tem... Então, hoje que é legal, né? Com essa conectividade, a informação... Verdade. Então, outra coisa, a bateria, que é essa coisa, mas vai quebrar, vai ser caro, entendeu? Vai abrir um novo mercado de reparo de bateria, de troca de células gigantesco de manutenção, que é um pouco desse cara que faz. Então, tem uma nova oportunidade de serviço. Só que é a mesma coisa, tem que capacitar. Da mesma maneira que as oficinas enfrentaram a injeção, tem que estudar, fazer curso, comprar equipamento. Isso a reparação brasileira já está acostumada. Já é uma coisa... Já está no automático, entendeu? Então ela vai percebendo. Claro que hoje, se for pensar em sua oficina de reparação, então são muito poucos os carros que estão precisando de manutenção. Então, se não está pintando, tem um cliente só com problema, é preferível encontrar alguém que é para terceirizar o serviço. A hora que a coisa vira de volume, né? Então, que esse monte de BYD Mini que está vendendo, daqui a pouco sai de garantia, a coisa vai... ou o serviço na concessionária mais caro, então eu prefiro fazer, aí a coisa vai acontecendo. Mas eu não me preocupo com as oficinas, com o mercado de reparação. Quem está escutando aí que é dono de um carro ou quer arriscar um carro elétrico, eu acho que você vai ter solução, não vai ser... Deixar na mão, não vai ficar na mão. Aqui a coisa a reparação é muito criativa, inventa, dá jeito e assim vai. Então a reparação, como você já falou, então deve ser a mesma coisa da evolução que aconteceu, né, vamos dizer assim, nos câmbios automáticos, aquela coisa toda. Imagino que seja mais... É a popularização, né? Beleza. Até a gente é parceiro de uma maior rede de oficinas de câmbio automático no Brasil, chama CAB, né? Câmbio Automático Brasil. Eu lembro que fui dar uma palestra, né? Então, são todas oficinas de câmbio, 3.000 oficinas no Brasil. Eu falei, o câmbio automático vai morrer.
Porque no carro elétrico a primeira coisa que faz é o que eu ia câmbio, falar. entendeu? Então E num carro híbrido, às vezes, essa questão da transmissão é feita diferente, Exato. entendeu? Que nem hoje o Accord novo, o Honda Accord novo, é um híbrido sem ser plug-in, que ele tá com um conceito diferente. Ele tem o motor lá, se precisar ele vai tracionar as rodas, Motorização. mas a premissa dele é carregar a bateria. Então, é um carro que vai tentar ficar o máximo no elétrico possível. Porque ele coloca o Entendi. motor a combustão numa rotação de melhor performance, travadinho, de torque, carregando a bateria. Do que Isso. ficar acelerando, usando, que faz poluição e consumo. Exato. Então é um carro que sem precisar plugar, tá com níveis de consumo, né, 20 km por litro. Então, olha, então é um motor que vai ter uma vida útil maior, diferente. Então, como que a questão de transmissão pode ser tudo mais simples, né? E no caso, isso me chama atenção, porque na verdade o reparador é uma situação e o mercado de peça. Então, o mercado de peça, que eu posso falar para vocês? Eu tive recentemente numa feira na China, em novembro do ano passado, final de novembro, começo de dezembro. Vai ter de sobra, porque o chinês tem a fabricação para montador e já tem 10, 15 marcas fazendo peça de segunda linha ou reposição. Então eu vi, né, stands lá, empresas com peça dos BYDs, nem eu, nada com pau. Daqui a pouco empresas brasileiras vão trazer essas peças primeira linha ou segunda linha e vai ter peça no mercado. No começo sempre tem esse vácuo, né? Espera-se muito da montadora, a manutenção de, sei lá, que nem o zoom lá do pneu do BYD Mini, que não existia, que carro elétrico era um perfil que não era comum as empresas terem estoque. As empresas estão se adaptando em botar esse pneu, só tinha na concessionária. Então, diferente de carros mega prêmios, que sim é um pneu mais diferenciado para o carro ter maior performance, entendeu? Então, o mercado se adapta, e o importante, olhando o mundo de hoje, se adaptar, se adaptando rápido. Exato. E eu achei que escolas, treinamento ia demorar, mas eu já tem. O Senai já tem graduação em carro elétrico. Eu ia chegar nesse muito ponto. rápido. E ainda não tem demanda das oficinas tão forte, já tem as capacitações, já está aí. Então, hoje, o conhecimento está muito... Porque o que eu ouço muito, ouço muito do reparador, do dono de oficina, é aquela máxima que mão de obra está difícil, que ninguém quer trabalhar, o jovem não quer pegar a mão na graxa, tá difícil formar pessoas que quando eu formo eu perco porque vira meu concorrente. Então, assim, talvez, de novo, a fronteira seria pessoas? Como é que funciona isso? Sempre vai ser, eu acho. Não só na reparação, a gente vê lá na empresa, né, o desafio de ter uma mão de obra diferenciada, né, que está muito atrelado à atitude das pessoas, crescimento, entendeu? Então a gente é o grande desafio dos RHs, né, de Exato. encontrar as pessoas ou mantê-las, é o desafio, não tem muito como fugir, né? As diferentes gerações e comportamentos, né? Então hoje as pessoas estão muito mais querendo viver, né, o momento, usar as coisas do que ter aquela coisa de construir patrimônio. Eu quero ganhar dinheiro, mas também quero viajar. Isso. Tem um monte de dinâmicas comportamentais do ser humano que estão impactando. Mas, na questão da mão de obra, na nossa experiência é o seguinte, a gente não pode parar de garimpar, porque essas pessoas boas estão aí. Né? A gente tem muita gente. Então, você tem que garimpar, de repente, você acerta. Então, pode demorar 10 pessoas para achar uma pessoa diferenciada, mas você não pode desistir disso. Não tem outro caminho. Claro, dentro de uma empresa, de uma oficina, você pode criar condições de olhar o que você tem e tentar desenvolver. Se você vê aquele diamante bruto, uma pessoa que tem vamos desenvolver. É que o universo de reparação, né, são negócios familiares, negócios de pequeno porte. Então, ter conhecimento sobre retenção de talento, sobre premiação, sobre, né, você vê que ainda é uma coisa muito, muito simples, mas é uma questão de evolução dos negócios, entendeu? Hoje, mexer com um carro moderno é totalmente tecnológico, entendeu? Só que o jovem, o profissional tem que se sentir diferenciado se ele vai investir nessa carreira, né? Então, você não pode olhar mais o mecânico, né, graxeiro, o cara antigo, com a questão tecnológica hoje. Então, porque hoje você pegar um jovem que entende de configuração de computador, é isso que eu ia te perguntar. porque logo eu vou ter que configurar, fazer coisas desse tipo no carro. Então,
Você tem que saber, ele pode não saber de um monte de coisa, mas essa atitude dele de fuçar, de ver vídeo, de ser autodidata, pode ajudar muito no seu negócio. Tem que saber explorar o que o cara tem de bom e não criticar aquilo que falta, né? Porque se você tem a tecnologia, né, vamos dizer assim, como a gente falou, na tecnologia as montadoras estão provendo por demanda, por um monte de coisa, Sim. beleza. A questão da reparação em si, ou seja, a técnica para reparar, vai ter. Sempre. De um jeito ou de outro, vai ter. Você acabou de falar. Nenhum carro elétrico não vai ficar parado lá, porque seria uma coisa muito ruim. Mas o que me preocupa mesmo é essa questão da mão de obra que vai ter, de uma primeira forma, ter que reparar o carro ou trocar a peça e essa coisa toda. E mesmo assim, como é que você vê, olhando para a pessoa, né, para a pessoa que vai ser o futuro qual que é o desafio? Porque talvez o dono da oficina ele vai ter como pode acontecer, uma quantidade menor de mão de obra do ponto de vista braçal, né? De desmontar parafuso, essa coisa toda. É muito mais notebook, laptop, pluga e faz tudo acontecer. É isso mesmo ou não é? Não, para não chamar a atenção de gentes, pessoas jovens que tem que fazer engenharia mecânica para trabalhar numa oficina mecânica reparadora. Como é que Eu seria acho, isso? olhando a reparação, eu acho que a gente tem que se apegar muito a um conceito de gestão, né, universal, que é o modelo de negócio. Entendeu? Então, É. se eu sou um modelo de negócio custo, produção, então, Hum, aquela coisa de volume, né? Então você tem que conceituar a sua oficina como uma fabriquinha de manutenção. Você tem que procurar os serviços rápidos, troca de coisas que não tem tanta complexidade. Então, se você modela desse jeito, você entrou e vai saiu. treinar os seus profissionais desse jeito, os processos, o tipo de Tá gente que você claro. quer. Então, claro, se numa oficina de troca de óleo rápida, né, numa ar-condicionado, coisas, serviços rápidos, né? Alinhamento e balanceamento. Alinhamento e balanceamento, entrar um carro super tecnológico, tem que ter coragem de falar, não, a gente não tem condição, vai procurar um especialista. Ou levar no especialista. Mas olhar o mercado, qual que é o mercado que tem maior Entendi. serviço? Então, escolher o modelo. Aí tem um modelo solução, que tem muita gente com dinheiro e não tem tempo. Tó, resolve. Você sabe atender alguns serviços na sua oficina, no seu negócio, e terceiriza outros, Verdade. né, com especialistas, que aí é o cara de foco em produto, que é o especialista em câmbio, especialista em ar-condicionado. Então, isso eu acho que não muda, entendeu? Então, você tem que selecionar o seu modelo. Depois que você escolher, aí você vai entender o que eu tenho que capacitar, com que ferramenta que eu tenho que investir. Essa é a melhor saída para você ter um negócio de sucesso. O mercado de reparação desses últimos anos aí, porque quando não vende tanto carro novo, o pessoal quer reparar o antigo, então tá bombando, as oficinas estão cheias. Então, mas para ganhar dinheiro, você tem que estar bem modelado, porque você pode ter um monte de serviço, mas você não consegue cobrar, pagar, né? Que nem às vezes tem carros lá que rodam várias oficinas. Isso. Aí chega para você, o cara já gostou, tá, né? Sem grana, e você vai cobrar o quê do cara? Se o carro ficar uma semana de diagnóstico, você encontrar o problema, e às vezes você encontra um fio quebrado. O serviço é simples, mas às vezes o que você investiu de equipamento, capacitação para poder chegar nessa. Então você vê, mas aí são os modelos de negócio, entendeu? Então, um cara de produtividade ficar com carros muito complexos, ele é fumo, vai roubar dinheiro dele. Vai. Entendeu? Agora o cara especialista, ficar pegando um servicinho, né? Ele tem que ganhar dinheiro, porque ninguém. Você tem que achar esse balanço, escolher, e isso serve para muitos negócios. Sim. E aí tem um outro ingrediente ainda nesse mundo moderno, é o tipo de cliente. Que você pode modelar o seu negócio, eu vou atender só mulher, eu vou atender só... Tem uma história muito famosa de um cliente em São Paulo que ele adequou o negócio dele para atender homossexual. Ele simplesmente aumentou 40% do lucro e acho que 2, 3 vezes o faturamento. Se modelou, esse pessoal tem dinheiro, não tem filho, carros, né? E ele
soube. Aí o que é o atendimento? Você tem que saber atender e aí o cara fideliza. Então, vem esse outro ingrediente, né? Que uma coisa é a organização do negócio e como que eu vou me comunicar. Então, esse é um desafio. Então, Realmente é o que todos os negócios deveriam desafio, olhar, né? Então, e a mão de obra, claro, é super importante, tá nesse eixo aí. Só que enquanto você não decide o seu modelo, você vai querer ser produtivo e você tá com um cara que quer ser mais técnico, né? Então, Não vai dar. aí isso é aquela coisa do foco, nem a história da Mercedes fazendo carro popular e você tem que escolher a sua visão de negócio. E dentro da gestão, da tua vida como diretor, fazendo a questão das equipes, né? É, existe essa condição de direcionar as equipes para buscar e interpretar desafios, porque a tendência, a gente já conversou, e os desafios para resolver o problema. Então aí fica complicado, porque É aquele pilar do muito forte do RH, né? O que motiva as pessoas, né? Entendeu? O desafio é uma ferramenta muito interessante, né? E nos negócios, você balancear, né? O dia a dia com o desafio, né? Eu acho que é a grande saída, né? Porque se você é muito operação, as pessoas naquela coisa muito rotineira, né? E isso cansa. cansa também, né? Claro, se você está modelado, cria incentivos relacionados a isso, você pode, né? Só que uma empresa muito focada no hoje, né? O risco de, né? Alguém em algum lugar numa garagem, em tal negócio que... Então você tem que olhar o futuro. Então hoje eu acho que a questão de motivação, na maioria dos negócios, é olhar o futuro. Olhar, a tentar pensar em coisas, né? Que possam trazer diferencial para o meu negócio. Então, como se diz, o dono do negócio hoje, o diretor, né, ele tem que cuidar do dia a dia do operacional, da entrega, 70%, mas tem que ter um 30% do tempo olhando o futuro, tendência, o que está acontecendo, fazendo conexões, bebendo outras fontes, né, do seu mundo, porque o mundo está muito dinâmico, as coisas estão mudando muito rápido, que nem no nosso próximo próprio segmento. A gente fala, e se esse aparelho, que é o nosso Coca-Cola que mais vende, não ser mais necessário? Empresa, né? Então, né? Onde que eu tenho que ir, né? Que nem a Tecnomotor, né, era uma empresa específica de diagnóstico automotivo. Então, vendo essa crescente do carro elétrico, o carro elétrico reduz muito a manutenção. É um carro que não tem câmbio, não tem motor. Um carro elétrico, um carro a combustão tem 2.000 peças móveis, um carro elétrico tem 200. Então, muita coisa, menos desgaste, menos coisa. Mas no carro elétrico continua tendo freio, pneu, suspensão. Então, a gente mudou o drive para... A gente precisa ter equipamentos na área de undercar. Eu preciso entrar nesse mercado, porque se esse mercado aqui diminuir, eu tenho esse mercado, entendeu? Então, outras visões, né, mais lá na frente. Então, que a gente brincou do drone. O drone vai precisar de manutenção, né? Será que a gente consegue levar a marca, a empresa para soluções nessa área? O carro em si, né? Ele tem ar-condicionado contínuo, outras features no carro, né? Que podem necessitar. Então tem que estar antenado, por escolhendo esses momentos. Que nem o carro elétrico abre um leque gigante de outras ferramentas também. O universo de reparo de bateria. Então, essa que é uma visão importante, né? Dos proprietários de negócio, diretoria, e tá olhando esse universo aí. Hoje não dá para deixar de lado, só ficar na operação, resultado E o desafio do dono da oficina ou do reparador com ele mesmo, assim, de entendimento, porque talvez, só para fazer uma analogia, né? Tipo assim, eu sou o dono da oficina, eu que provenho todo o conhecimento tecnológico. Só que eu olho para minha equipe, eles estão no dia a dia. E como é que faz essa passada? Tem que destacar alguém de lá e colocar ele para buscar para frente? Como é que seria essa passada? Porque é a preocupação básica disso. A gente, no projeto lá da Rede Ecocar, né, que a gente viveu muito tempo nisso, né, estudou, né, quais as coisas que impactariam uma oficina mecânica em toda essa revolução tecnológica, né? E um dos pilares, né, que a gente trabalhou muito forte, né, com a SEGA 9 foi a área de gestão, né, a área estratégica, né? Então, o que eu falo para as empresas de reparação, né? O reparador adora carro, adora consertar carro, fica naquela coisa técnica, né? O tempo inteiro. Ele precisa olhar cada vez mais para o universo de gestão, que é essa questão
do RH, de contratar, de motivar, né? Você- Muitas oficinas que não tem assim, faz churrasco no final do mês, que é muito comum no setor de reparação, mas sem só motivo. Que não faz um churrasco atrelado a uma redução de retrabalho. Então, é uma coisa para, às vezes, empresas óbvias, mas para esse segmento, porque o reparador, né? Ele se tornou um empresário, ele gostava de criou um negócio rentável, mas ele tem que evoluir, como Sim. todo negócio, entendeu? Então, o mercado de reparação, por exemplo, dessas novas tecnologias, então tem Tecnomotor está levando palestra de carro elétrico, gerando conteúdo. Então, o conteúdo já está à disposição. Talvez não tenha demanda, mas ele vai. Agora, a gestão, né? Que horas eu acelero, que horas eu foco, como que é um pilar muito importante dos negócios. E qualquer negócio, né? A gestão faz a diferença nos negócios. Então, a gente lembra. Eu vejo que muitas das oficinas, né, da época da rede, né, que souberam aproveitar todos os treinamentos, desde daqueles primeiros de DRE, de resultado, depois a gente foi para RH, depois para atendimento, né? E é um segmento que não tem muito para onde correr, né? O cara monta um negócio, dá dinheiro e onde eu vou aprender sobre gestão dos cilindros? Tem um outro Senai, tem alguma coisinha, então tem carência até de conhecimento. Concordo. Não adianta nada você vir com soluções de empresas. Lembra, no começo a gente apanhou. Que não casa num negócio de... Você vê muitos negócios de oficina de reparação é a esposa e o marido. A esposa está no administrativo. Então tem que lapidar isso. E às vezes não há grandes evoluções. São evoluções pequenas, né? Que o proprietário, o reparador tem que ir construindo, né? Organizando, acertando e tomando conhecimento. Eu lembro um dos cursos que eu acho que hoje deve estar mais latente ainda, que a gente deu, que era sucessão, né? Hoje tem muita oficina que gigante negócio que o cara não tem para quem passar o bastão. E nem enxerga que ele pode passar o bastão. Exatamente, não enxerga. Funcionário, não tem nem poderia fazer ele isso, pensa né? Que é só o filho. E aí tem muito reparador que o filho virou médico, estudou, ele conseguiu botar achando que reparação é um negócio não é louvável, não é, né, valorizado. Mas esquece a reparação, você é um empresário, né? Quando você monta uma oficina de negócio, o reparador tem que se colocar na posição de empresário, dono de um negócio, né? Então esse é um desafio aí de maturidade. Eu acho que isso se repete para alguns outros segmentos, não só automotivo, de certa maneira, né? Segmentos mais familiares e pequeno porte, como que ele evolui, né? E essa condição também de evolução, de desafio, né? Vamos falar assim. Existe alguma tendência de se fazer uma aproximação entre o mercado de peça e o dono de oficina? Como é que isso aí eu vejo uma coisa meio quadrada? Essa parte da parte de peça do segmento, porque você precisa ter gente capacitada para consertar, diagnosticar, você tem que ter ferramentas, equipamentos, né? E tudo bem, eu tenho que ter a peça, né, para resolver fechar a conta aí. E o segmento de peça ainda, né, a gente vê muito tradicionalismo, de certa maneira, grandes corporações, né, tem os fabricantes de peça, tem a cadeia de distribuição, autopeça, entendeu? Só que nesses últimos tempos, né, de mundo digital, né, entraram entrantes aí que deu uma bagunçada nisso. Por exemplo, hoje a maioria das pessoas procuram peça de automóvel primeiro no Mercado Livre, não no Google. Então, o Mercado Livre é uma referência hoje de peça. Só que começou com peça segunda linha, chinesa, como qualquer tecnologia, né? A máquina fotográfica, era muito ruim, era um negócio... Hoje tem loja de peça original da concessionária aí no Mercado Livre, então não dá para lutar contra. E hoje ele se tornou um universo logístico de peças gigantesco. Está comprando direto, então já deu uma bagunçada. Os grandes, ainda que o Brasil é muito grande em termos de questão logística, é um grande desafio. Então, é aquela velha história. Eu acho que tem oportunidade em todos os modelos, desde para autopeça. O que é o grande diferencial da autopeça? É ajudar a oficina a não ter estoque. É isso que eu estou falando. Certo? Então a peça é um pouco mais cara, mas às vezes o cara manda a peça, o cara já vê se não devolve, sabe? Aquela coisa de agilidade. Porque às vezes tem muita gente que não quero o serviço mais barato, eu quero que o meu serviço acabe às 6 horas da tarde. E aí então a autopeça é um papel interessante. Agora, aquele cara que vai buscar preço, mais competitividade, que nem as manutenções mais produtivas, aí sim, vou procurar distribuidor, vou comprar um volume para poder ter uma margem melhor na peça.
você vê que tudo são estratégias de gestão como qualquer negócio. Precisa, né? Você fala É esse modelo que você vai escolher e vai atacar, né? Então, é uma coisa que realmente é um desafio aí, porque a grande maioria das vezes que eu vejo, né, há uma concorrência, não há sinergia entre esses dois. eu acho que Briga. não, existe a briga, mas eles se conversam, Sim, atacam, sabe? sim. Eles De um jeito de um jeito ou de outro a coisa acontece, né? A gente fabrica, tem empresas parceiras que são fabricantes de peças e reclama, né, da cadeia, o cara só compra essa curva e aí eu tenho contato com o reparador, ele pega essa peça, não tem. Então tem muito, e duro que essas dores, né, são oportunidades de inovação, de diferencial. O duro no mundo de peça é o seguinte, no Brasil, o grande desafio é a padronização de código, de modelo. Então isso é uma grande barreira para a tecnologia, para fazer coisas que facilitem a tecnologia, esse processo. Mas isso está andando, é aquela coisa da mesma maneira que o Magazine Luiza hoje, você usa o estoque da loja tal para entregar, logo, por isso que pode ser alguma coisa aí. Se um fabricante entender, né, que várias autopeças ele pode ter uma logística mais produtiva do que um grande distribuidor, sabendo como dando uma tecnologia, de repente ele chega com preço melhor, tudo. Eu acho que eu compreendo. E acho que a outra, acho que talvez, não sei se em que momento está iniciando agora ou se já tem empresas pensando nisso, que foi uma coisa que chama atenção no mercado e não é, talvez seja nem no segmento que a gente está conversando, mas a utilização de ferramentas de IA, né, cara? Não, isso vai potencializar muito essas coisas de padronização de informação, de acesso à informação. Então, a gente já vem fazendo estudos lá e está de queixo caído em como vai facilitar a vida do universo dos negócios, do profissional, em muitas facetas, né? Então, uma frase muito legal do Walter Longo, né, que eu tenho falado para as pessoas, né, é bom bater muito nessa tecla, né? E ele bate muito que não deveria ser chamado de inteligência artificial, né? Deveria ser chamado de inteligência aumentada, porque o que a inteligência artificial está nos fornecendo, ela está usando base de conhecimento que a gente criou, a nossa inteligência, né? Entendeu? É verdade. Que ela pode criar conexões, mas é uma inteligência humana que está aí, que ela consulta e ela gera, né? Ela traz uma facilidade. E ele fala muito assim que o ser humano não vai ser substituído por IA, mas o ser humano sem IA vai ser substituído pelo ser humano com IA. Entendeu? Então, o ser humano que não dominar esse negócio vai ser substituído, vai ser descartado, não vai ser pertinente a qualquer segmento, a qualquer um dos negócios. Então, é verdade isso aí. Eu lembro quando estava começando o negócio de AI, eu fiz uma pesquisinha sobre no nosso ramo, né, como fazer a regeneração do fio de pólen ele deu as instruções lá que ele achou. Então, hoje um reparador, se quisesse já usar, né, ter o Shark instalado no celular e começar a beber desse carro, poderia, está disponível, né, aquela coisa. Né? Então, mas o problema é que a maioria das pessoas, os negócios, estão muito presas no dia a dia. Aquela coisa do quanto tempo eu estou perdendo pensando, experimentando coisas do futuro, ou testando. Porque às vezes você não acerta na primeira, entendeu? Mas eu estou bebendo, eu tenho que me permitir. Tudo bem, eu não consigo ter 30%, mas eu consigo ter 10% para poder visitar empresas, ir em palestra, ler conteúdo. Tem muito conteúdo, ver vídeo, Eu vejo também uma outra coisa que eu falo isso para alguns reparadores de oficina, eles falam, mas é verdade, porque, cara, a gente faz os vídeos, publica conteúdo, só falta pegar a mão dele e falar, assiste aqui, porque ele não assiste. É uma condição, é um desafio também. Né? Mas, por outro lado, você imagina isso, bem isso, uma planilha em Excel, onde você lança só isso, a data, o nome do cliente, o orçamento e se ele fechou ou não o orçamento. Manja uma planilha dessa? Sim, é simples, tá? E aí, você tem isso durante um ano. E tem lá o orçamento do que era para reparar. Se explicasse para o dono da oficina, cara, você está reclamando que não aumenta o faturamento, mas você está deixando dinheiro na mesa porque você não fechou, sua taxa de conversão sei lá, podia ser maior.
E se simplesmente ele entrasse lá no chat e desse um anexo nessa planilha, ele falasse assim, lista para mim a possibilidade de eu recuperar esses clientes que eu não fechei. Sim, dê sugestões, Por né? que não, né? Então, assim, esse desafio, Lorenzo, da mentalidade do reparador que tem uma altíssima tecnologia, como Automóvel. essa que eu estou falando, né? E tem uma forma de tratar o negócio que tão arcaico. Não, eu acho que eu ainda falo naquela divisão do quanto tempo ele se dedica para a gestão, né? Eu acho que ele pode se pode ser empolgar com essas coisas de IA, às vezes começando com um assunto técnico, que é o tesão dele, olhando isso, de uma reparar, eu quero maneira muito reparar genérica as oficinas resolver o que tem. problema. Meu desafio é Oficinas esse. que tem empresários, não, mas o geral, né? Uma oficina de padrão médio, com a esposa ali, de 5 funcionários, aquela coisa Uhum. mais comum, né? Então, ele começar a usar ferramentas feitas por já meio que modeladas para o universo da reparação automotiva, aí ele vai ver o benefício, aí pode estender para beber isso em outras áreas, principalmente gestão. Então, e a área de gestão, como ele não se dedica muito, tá muito cru, né? Às vezes tem coisas básicas que ele tem que fazer antes de... Mas a IA pode ajudar até aquela coisa básica que para ele era um sofrimento fazer, ela pode facilitar. Mas como a gente vê também no mundo das IAs corporativas, né? A gente tem lá as IAs básicas, né? A base total, mas aí tem as empresas que pegaram isso e encaixotaram para fazer tal coisa. dublagem. Então, eu acho que conforme vai saindo soluções de empresas do setor levando isso, né? Então, um cara de peça faz uma IA que facilita o cara a comprar a peça certa, ele sai na frente, o cara adere, né? Tudo na conectividade, beleza. Exato. Já, opa... O que eu falo, as pessoas aderem, né, às coisas se traz facilidade de uso. Senão, Se não facilitar a minha vida, esquece. fora. Né? Então, às Eu vezes... concordo. E a capacidade de eu aprender essa coisa também, que é um desafio. Certo? Vamos olhar a máquina fotográfica digital. Tinha menor qualidade, mas ela facilitava a fotografia, porque eu via se estava errado, coisa que, né, outro tinha que saber, tinha que configurar abertura, exposição. Então aqui eu tinha uma dificuldade. Então você vê que a qualidade ficou em segundo plano, certo? Então, então o facilitar a vida, a história das máquinas de cópia, né? Então a Xerox, que até o nome da cópia, maquinona de puta performance do centro de cópias, né? Então todo mundo ia no centro de cópias, né? Aí a Canon fez uma máquina para o escritório, as empresas levavam para o centro de cópia, aí fez uma máquina de menor performance. Matou. E aí esse cliente, a Xerox nem percebeu esse mercado, né? Que aí o cara do centro de cópias, esse cliente sumiu, não vou conseguir comprar uma máquina nova. Porque as empresas estavam comprando uma maquininha. Tá claro. Então, às vezes você fala, puta, eu tenho que fazer um produto melhor do que a do Xerox. Bom, o cara fez um produto pior do que a Xerox. Só que o que a empresa precisava era de 100 cópias por dia, não uma máquina de 100 mil cópias por dia. E engraçado desse segmento que a Xerox inventou o Xerox, a Canon desrompeu o mercado da Xerox no ambiente de empresas. E depois a HP desrompeu, né? Que poderia, uma dessas duas, se tivesse entendido ter feito a mesma coisa, para o mercado caseiro com as multifuncionais, eu preciso tirar a cópia do RG 2, 3 vezes por mês. Então não preciso. A performance dessa máquina é baixa. É baixa, não precisa dar. Então deixa eu dar um downgrade de tecnologia para fazer. Porque qual que era a tarefa antes de fazer uma cópia? Eu tinha que me deslocar o carro. Perfeito. A tarefa era ruim, né? Era... Ponto final. Agora eu desenvolvi um produto que facilita o Xerox do RG em casa. Então, tem vários exemplos dessa. Então, olhar para os negócios. Então, a reparação automotiva, né? Que tarefa para o dono do carro hoje é ruim que eu posso melhorar? Isso, exato. Tanto a reparação quanto as empresas então, que estão em volta. Qual que é a tarefa da oficina? Então, comprar peça, ele erra muito a peça, tem que vai e volta. Demora. Aí, se tem uma tecnologia aqui, acelera faz isso. Mesmo errando, né? No começo, errando mais, mas faz isso, dá tempo, rapidez, é onde a coisa traciona. Isso... Olha, passou o tempo e a gente está conversando que eu gostei demais. Mas se fosse para você deixar uma mensagem para o reparador, ou até mesmo para outros distribuidores, enfim, qual que seria a mensagem do Lorenzo sobre esse mercado de reparação aí? Eu vou trazer uma mensagem bem ampla, né, de um professor
que eu admiro muito, né, do pessoal da Inova é o seguinte: a gente está num momento da humanidade, da história da humanidade maravilhoso, né? Então a gente está vivendo um momento que nem foi a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, né? Perfeito. Que essa coisa do conhecimento IA, né, é uma coisa que vai mudar muito o mundo, entendeu? E é assustador, né, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo tem muita oportunidade, muita evolução. Então, toda essa tecnologia, o que ela vai nos empoderar, nos potencializar, seja como ser humano ou como negócio, é muito grande, né? Então, isso foi uma inovação tecnológica, né, que hoje... Então, a Verdade. IA ela pode Verdade. estar conectada, né? Eles acreditam muito lá, o pessoal de tendência e inovação, que não é IA contra o ser humano, é o humano 2.0, as coisas vão fundir, né? Então, aproveitar esse momento da humanidade, né? Muito A legal. gente está vivendo numa data que muita gente queria estar vivendo Hoje. nessa hoje. Então, olhe por isso com essa visão otimista, né? Eu sou uma pessoa otimista, e aproveita, né? Eu acho que tem muita coisa legal para Que acontecer bom. aí Que bom. nos próximos 5 anos vai ser uma coisa bem exponencial. Então, não lute contra, não faça que nem os caras do Uber, que quer bloquear aquele negócio. Pelo contrário, mergulha e vai, Ah, né? não. E aproveita. Eu acho que essa é o momento para qualquer negócio, não só para Nossa, muito legal. reparação. Esquece essa coisa de polaridade, elétrico, coisa. Meu, explore. Resolve. Essa aqui é explore o mundo novo e não. Perfeito, perfeito. Cara, muito bom, muito agradável. A gente conversou aqui, falamos, já passou 1 hora. E eu te agradeço, Lourenço, você ter aceitado o nosso convite, cara. E, assim, fico honrado mais uma vez por a gente tá conversando de uma coisa tão leve, né? Uma forma tão descontraída e um assunto tão grave, né? Do ponto de vista até mundial. Muito obrigado. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o convite. Em breve o episódio vai estar no ar, é o nosso 5º episódio. Quero que vocês acessem esse conteúdo, deixe lá os seus comentários, compartilhe com as redes sociais de vocês. Para a gente é um prazer trazer uma conversa de alto nível como a gente teve aqui hoje. Sintam à vontade. Muito obrigado. Até o próximo episódio.